garçons. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça, on chantait l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, rue Metz à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon de marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris court un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards. Finestra Bianconeira em edição especial, bem tornado Finestra Bianconeira. Hoje um dia especial, é aniversário do rei Leroy Michel Platini. Por isso a caráter hoje o Finestra esse vídeo assim de improviso, né? Para contar um pouquinho do Platini fora de campo e algumas curiosidades. Eu tipicamente com uma boina parisiense. Sim, Forestier esteve em Paris. E algumas curiosidades sobre Michel Platini, que foi um grande jogador dos anos 80 da Juventus, que participou, segundo ele, da melhor equipe do mundo entre 83 e 87, quando ele parou. Jogou ao lado do Taccone, jogou ao lado do Paulo Rossi, jogou ao lado do Boniek, jogou ao lado do grande Scirea e Gentili, Cabrini, entre outros que fizeram história na Vecchia Senhora nos anos 80. Platini é de origem italiana, família ítalo-francesa, e o Platini, aí vem a primeira curiosidade, o pai dele era capitão de um time local, né, na região de Nancy. Né, o pai dele tinha um bar, café, que é muito tradicional em Paris, e esse bar-café chamava Café dos Esportistas, não por acaso. Era ali que os esportistas da região de Nancy se reuniam para falar de futebol e tinha o time local desse bar, desse café, do qual o pai do Platini era o capitão, era ele capitão. Foi aí então que o Platini começou a pegar gosto pelo calcio, pelo futebol, né? Quando criança frequentando o bar da família, que só se falava de esportes, principalmente de futebol, né? E aí daqui a pouco eu vou falar para vocês uma coisa em comum que eu tenho com o Platini, que eu fazia na infância e que ele fazia na infância e não tem nada a ver com a Juventus. Que será? Curiosidades, né, de uma coincidência que Mário fazia na infância e Platini também fazia, mas a gente teve caminhos distintos e não tem nada a ver com a Juve, como eu disse. Né? E o Platini, como eu estava dizendo, o que ele fazia? No fundo no fundo do bar do pai dele, esse café dos esportistas, tinha a garagem, tinha o portão da garagem, e ele ficava jogando futebol, batendo a bola no portão da garagem, né? Ele chutava com força, ele mirava o portão da garagem como se fosse uma trave, um gol, ele pum, 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 batia. E às vezes, quando estava garoando, ou quando estava muito escuro, ele entrava no próprio bar e dentro do bar ele batia a bola. Imagina você, ele dentro do bar batendo bola, É que o Anhele pode ligar, eu tenho que tirar do gancho. Agora não dá para falar com o Anhele. Dentro do bar, não importa se tinha cliente ou não, ele estava lá batendo bola e acontecia isso naquela época em Nancy. Nancy, que foi o primeiro time dele na carreira local, chamou atenção, fez um teste físico incrível. Você sabia que o Platini já desmaiou? Ele já desmaiou. Ao fazer um teste no Nancy, teste respiratório de resistência, aquele famoso sprint que o jogador dá uma corrida, uma distância, para testar a sua resistência, o quanto ele pode correr ou não. Ele fez um pique tão acima da capacidade dele, e aí fizeram ele soprar numa espécie de bafômetro, vamos dizer assim. Na hora que ele foi expirar,
ele foi assoprar, ele acabou desmaiando devido a esse pique que ele deu no Nancy. Ele chamava muita atenção, mesmo sendo franzino, no Nancy, e por isso foi logo para o Saint-Étienne. O Saint-Étienne, vamos apenas dizer para vocês o seguinte, era o grande time do momento naquela época. Não era o Paris Saint-Germain e nem o Olympique de Marseille. Vocês lembram do Olympique de Marseille? Que ganhou até uma Champions e depois deu rolo? Então, o Saint-Étienne era o time sensação do momento, era o grande time da França, e ele foi para o Saint-Étienne, não foi para Paris, nem para o Olympique, porque no Nancy não tinha condições de um jogador como ele, com um futuro promissor, continuar lá. Bom, dita essa parte da infância dele, o pai dele que era capitão de um time local em Nancy, que tinha uma cafeteria que era de esportes, né, que os esportistas se reuniam e tudo mais. O resto da história, mais ou menos, todo mundo já sabe, do Saint-Étienne para a Juventus foi um pulo. E aí eu comecei o vídeo com champanhe. Por quê? Porque o Giampiero Boniperti, na época, né, que foi nosso jogador e era dirigente da Juventus, foi ele buscar, a pedido do Agnelli, do velho Agnelli, que não entendia nada de futebol, foi ele buscar o Platini. Havia na época no mercado um zum que tanto o Platini como o Maradona podiam parar em Turim. Mas o Agnelli desde o início queria o francês. E o Giampiero Boniperti foi pessoalmente buscar o Platini e queria brindar com um espumante típico de Asti, da região de Asti. Foi aí que o Platini recusou, falou, não, eu só vou beber o champanhe francês e tal. Lógico, foi uma brincadeira, por isso eu comecei o vídeo com esse champanhe aí, né? Algumas passagens interessantes, eu falei que o Platini jogou com o Tacconi, e jogou quando ganhou Copa das Copas, que era a Copa dos Campeões depois, e a Copa Intercontinental em Tóquio, né? O Platini, ele gostava muito de afanar os cigarros do Tacconi. Não é que ele fumava muito, não era isso. Ele fumava antes de um jogo decisivo ou no intervalo de uma partida decisiva, porque ele estava muito nervoso, era muito tenso. Então o cigarro aliviava ele, ele fumava escondido do Trapattoni. Quer dizer, ele pensa que fumava escondido do Trapattoni. Na verdade, o Trapattoni sabia, né? E fazia vista grossa, por quê? Primeiro, porque sabia que o Platini era um jogador que decidia em campo. E segundo, porque ele sabia que era só um cigarrinho, só para tirar a atenção. Não era um viciado que ia comprometer o andamento físico dele, por exemplo, né? Então tem tudo isso o nosso grande Michel Platini, que hoje completa 67 anos, se eu não me engano, não, 65 ou 67, agora me foge a memória, né? Desse grande jogador que, para quem não viu, veja os vídeos, veja os documentários. Minha opinião, sem criar polêmica, melhor que o Zidane, até porque o futebol era diferente na época. Aliás, o Zidane se inspirava nele quando era criança, né? Tem se vocês, falando em vídeos, se vocês forem ver os vídeos do Platini, ou fotos, reparem que ele usava a camisa para fora do calção. A camisa dele era um tamanho um pouco maior e era um pouco para fora do calção, né? Ele usava a camisa mais ou menos assim, ó. Já repararam isso? Que a camisa dele ficava para fora do calção? Por que será? Sabe por que ele fazia isso? Isso era uma jogadinha dele, ele era muito esperto. Ele tinha uma protuberância, uma pequena pança, e para esconder a pança, tanto da imprensa como, coitado, do Trapattoni, se o Trapattoni não soubesse disso, para esconder a pança ele jogava a camisa para fora, por isso que ele tinha aquele jeito desleixado. Acho que você não sabia disso, né? Que a camisa ficava para fora do calção para esconder ou para disfarçar o pequeno volume na região da cintura abdominal, né? Platini tinha essa jogada mística. Assim como em campo, ele jogava e fazia os outros jogares, né? Uma vez num jogo de 84, na Copa das Copas, o velho Agnelli desceu bravo no vestiário, né? Para cobrar o time. Pô, vocês têm que correr mais, hoje é um jogo decisivo, né? No último jogo vocês correram, mas tem que correr mais hoje. Veja como o presidente Agnelli, o antigo, ia no vestiário. E aí o time tava lá, né, concentrado, não, vamos entrar, vamos atropelar, é um jogo importante e tal. E por acaso o Agnelli viu o Platini com um cigarrinho na boca, né? Imagina se fosse hoje ver o Sarri com cigarro. Bom, ele viu o Platini com o cigarrinho na boca e
ficou assustado, meu Deus, Michel, mas você fuma, sério, desde quando você fuma, meu filho, né? E o Trapattoni gelou, porque o Trapattoni sabia que ele fumava e escondia assim da dirigência, né? E o Platini dizem que Platini virou para o velho Agnelli e falou assim: presidente, eu estou bem, eu fumo, mas eu estou bem, né? Eu não preciso do fôlego. Quem precisa do fôlego é o Bonini, que tem que correr por mim e por ele em campo. Olha como ele era malaco, né? Esperto, falando: olha, tem que correr por mim e por ele no campo, que o negócio dele não era correr. E de fato, o Pirlo fala isso, que tem que correr a bola, não é o jogador. São maestros e maestros. Aqui eu já citei Platini, Cabrini, Gentili e agora o Pirlo. Que saudades, né? Meio de campo atual tão escasso. Mas é isso, ragazzi. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades do Platini. E o bônus que eu falei no final, a curiosidade, algo que eu tenho em comum com o Platini. Na tabacaria, no bar café que o pai dele tinha na cidade de Nancy, uma pessoa muito próxima ao pai dele, né, que frequentava, que era cliente dessa cafeteria, trazia umas revistas falando de esportes lá, porque sabia que o garotinho, o Platini, curtia esportes e levava essas revistas para ele, né, para ele ler e tal. Mas ele não lia as revistas. Ele fazia igual eu fazia quando eu pegava as revistas Placar, que tinha aqui no Brasil, no início dos anos 80. Ele pegava as fotos da revista e ficava desenhando, fazendo óculos, fazendo bigode, sabe, rabiscando as fotos. Platini fazia isso, rabiscava as fotos das revistas esportivas. Eu fazia isso com a revista Placar, de jogadores que marcaram o futebol brasileiro, né? Não vou citar aqui o nome, mas jogadores lá dos anos 82, 83, eu pegava a Placar e ficava desenhando, e eu acabei virando desenhista. E esse cara aqui acabou virando um regista de primeira categoria, né? Tá aqui, eu desenhista, que ficava brincando nas placares, né? Fazendo óculos, fazendo bigode igual ele fazia. Pelo menos acho que ficou uma homenagem bacana ao nosso Leroy, né? Ao nosso Michel, que merece esta trilha sonora do Finestra. Parabéns para o grande Michel Platini. Parabéns para você que viu Finestra. Curtam a página do Facebook do Juventus Fan Clube. E curtam, tá muito alto, né? E curtam também, sigam melhor o Instagram do Juventus Oficial São Paulo do Brasil, que tem lá o monumento aos bandeirantes. E eu vou terminar o champanhe com esta boina à la francesa. Ele era ítalo-francês. Tchau, ragazzi, alla prossima. Amanhã tem Juventus e hoje tem bolo de aniversário de Michel Leroy Platini. Ci vediamo.